Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Ontem, a liturgia de ontem mostrou-nos que São Marcos, entre os anos 64 e 70, ele quer dizer para a comunidade cristã, baseado nas pregações, nos ensinamentos, nas catequeses que ele escutou diretamente de São Pedro, ele quer mostrar que Jesus, ele é o alimento. Jesus é pão. E ele mostra isto através da multiplicação dos pães. E dos peixes, claro. Mas o que é que ele tem como pano de fundo para escrever o seu evangelho? Quando Jesus multiplica os pães, o olhar dele está lá onde? No milagre do maná realizado por Moisés no deserto. O povo murmura, Moisés fala com Deus e Deus responde por meio do maná. Então Marcos está dizendo que Jesus, ele é o verdadeiro maná. Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Mas ele está falando isso em relação à Eucaristia, que era o centro do culto cristão. Os cristãos que eram acusados de antropofagismo, comiam carne humana, tantas acusações que recaíam sobre os cristãos. São Marcos, para provar a autenticidade da celebração eucarística, do que eles celebravam, ele vai buscar o milagre do maná, ele vai buscar a multiplicação dos pães e bate o martelo. É esse Jesus Cristo que alimentou aquela multidão que está aqui no meio de nós. Ele está entre nós para nos alimentar, para nos fortalecer. Mas aí parece surgir um outro problema, e um outro problema que o contexto histórico nos deixa muito bem a par. Naquele período que Marcos compõe o seu evangelho, os cristãos estavam vivendo sob a perseguição de Nero, porque foram acusados de incendiar Roma. Uma acusação falsa. E tantas outras acusações. Marcos, mais uma vez, ele quer dizer quem está com a comunidade. Ele quer dizer que os cristãos, não obstante o tudo que estão enfrentando, ou tudo que estão passando, naquele momento, muito provavelmente, as duas colunas da igreja, Pedro e Paulo, não existiam mais. De maneira trágica, testemunharam a sua fé em Jesus Cristo.
Os cristãos naquele momento estavam como sentindo-se naufragar a qualquer instante. A embarcação da igreja parece que estava indo a pique. Os ventos eram contrários. Por mais que remassem, por mais que lutassem, por mais que fizessem, não progrediam. E Marcos, então, para fortalecer a fé da igreja, daquela comunidade cristã, mais uma vez, ele faz uma recapitulação. Assim como Moisés abriu o Mar Vermelho, Jesus agora, ele vem andando sobre as águas. Na direção dos seus discípulos, que estão próximos a perecer. São Marcos, ele olha lá para Êxodo, capítulo 3, quando Deus chama Moisés e diz: eu vi, eu ouvi e desci. Eu vi as humilhações do meu povo. Eu escutei os seus lamentos, os seus clamores, e eu desci para livrá-los. Marcos, ele pega este pano de fundo e traz para aquela realidade. O texto, o evangelho de hoje diz que ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Versículo 48. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas. Ou seja, os discípulos, Marcos está dizendo, naquele momento, Jesus está nos vendo. Jesus está ouvindo os nossos gemidos, os nossos clamores. As nossas lutas não lhe são alheias. Ele está vendo que estamos no meio das tempestades, ele está vendo que estamos remando contra ventos contrários. Mas assim como lá Deus viu, ouviu e desceu, ele que está vendo, ele que está ouvindo os nossos clamores, ele agora está vindo na nossa direção. E é interessante o que Marcos diz, que Jesus só vai na direção da embarcação dos discípulos às 3 horas da madrugada. A madrugada é o coração da noite. A madrugada é o momento de maior escuridão. É a hora do maior pavor. Mas foi exatamente naquela hora, na hora de maior obscuridade, que Jesus vai na direção dos seus discípulos. Não seria isso que São Marcos estaria dizendo para nós também hoje? Quantos de nós estamos navegando em mares tempestuosos? Estamos remando e não progredimos porque os ventos são extremamente contrários.
Não obstante, Marcos está dizendo, Ele está nos vendo, Ele está nos ouvindo e Ele está vindo na nossa direção. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos dê esta convicção de que não estamos